Olá e bem-vindo ao mundo selvagem de Savage Worlds. Esse é o Savageando, um podcast sobre nosso sistema preferido. Opa pessoal, hoje vamos continuar nossa série sobre magia em Savage Worlds. O episódio 13 já teve as regras básicas de magia. Nesse episódio vamos estender a conversa sobre magia para falar sobre a regra de ambientação 100 pontos de poder e como ela afeta as regras, a ambientação e o ponto de vista aí dos arcanistas no cenário de Savage Worlds. Como funciona a regra de ambientação 100 pontos de poder? As regras de ambientação em Savage Worlds você pode imaginar como se fosse uma caixinha de ferramentas aí, né? Ela é variada e ela tem diferentes ferramentas para o tipo de coisa que você precisa resolver, né? Uma das ferramentas de Savage Worlds, uma das regras de ambientação é a regra 100 pontos de poder. Como que ela funciona? É uma regra bastante simples, né? Já está no nome. O que ela faz é modificar o sistema de magia de Savage Worlds para não utilizar os pontos de poder, mas sim que cada personagem mágico no seu mundo vai poder fazer quanta magia quiser, né? A diferença, o limitador da magia aqui, ele vai mudar de um ponto de poder que limita o número de efeitos que pode ser feito aí até esse personagem descansar e reganhar esses pontos de poder. Ele muda para penalidades na jogada. Então a ideia aqui é que efeitos mágicos mais complicados, eles vão ter maiores penalidades na jogada, e efeitos mágicos mais simples, eles vão ter menos penalidades, né? A penalidade, ela também é bastante simples de calcular. Você soma os pontos de poder total que você gastaria para fazer esse efeito se fosse no jogo normal. E aí a gente divide esse total pela metade, arredondando para cima. Por exemplo, o poder de raio, que é o poderzinho básico aí do sistema, não só de Savage Worlds, mas muitos outros sistemas aí que tem magia, ele custa em Savage Worlds 1 ponto de poder. Então, na regra de ambientação 100 pontos de poder, ele vai atribuir aí uma penalidade de -1 na jogada da perícia arcana. Isso é porque a gente pega o valor de 1, divide pela metade, vai dar meio, a gente arredonda para cima e vai dar um valor de 1. Então você vai rolar a sua perícia arcana, aí, né, a sua fé, o seu conjurar, a sua ciência arcana, né, o seu foco, e vai tirar o valor de 1 na hora que sair o dado. Então, trocando em miúdos aí, você tem que tirar um valor de 5 ou mais para ser bem sucedido quando usando esse raio, tá certo? E aí tem os modificadores de magia, certo? Que todas as magias podem ter. Então aqui, o modificadorzinho mais básico de raio é dar mais dano. Custa mais 2 pontos de poder, levando o total dessa magia para 3 pontos de poder. Dividido por 2 é 1,5, a gente arredonda para cima, fica uma penalidade de 2. Então temos que tirar 6 ou mais no dado para ser bem sucedido, tá certo? Então a gente pode ver aqui que você vai poder tentar fazer os seus efeitos com mais frequência. Não, no entanto, a gente vai sim ver os conjuradores desse cenário com essa regra de ambientação falhando na magia com mais frequência também. E falhar tem as suas consequências quando a gente joga assim, né? O que acontece é que todos os poderes são cancelados e o conjurador também fica abalado. Se for um erro crítico e não só uma falha na conjuração, ao invés de abalado, o personagem toma um nível de fadiga, que é o tal do choque de retorno. Então, quando a gente joga 100 pontos de poder, você toma basicamente aí um mini choque de retorno, toda vez que você falha no teste de conjuração, tá? Uma falha normal no teste de conjuração, você fica abalado e cancela todos os seus poderes. Uma falha crítica no teste de conjuração causa um nível de fadiga, né? Então, uma
penalidade aí maior do que só ficar abalado e também cancela todos os poderes, tá ok? E o que o personagem pode fazer para mitigar essas penalidades? Porque você está vendo aí, já, só pela essa primeira explicação, que fazer magia está causando penalidades no seu personagem. Aí quando as penalidades começam a aumentar, como é que você pode resolver isso, né? Tem uma regra adicional quando se usa 100 pontos de poder, que é que você pode preparar a sua magia. Então, se você concentrar por todo um turno aí, sem fazer ação, sem fazer nada, tá ok? E não pode estar abalado ou atordoado, tá? Na próxima magia que você conjurar, você pode ignorar até 2 pontos de penalidade. Então, vamos voltar nesse exemplo de raio, né? Você vai castar um raio com um modificador de mais dano. Então, ia custar 1 para um raio normal. Com o modificador de mais dano, ele custa 3, tá ok? Então, dividido pela metade, arredondando para cima, vai custar 2. Aí, a primeira coisa que você vai fazer é adicionar mais um modificador. Sabe por quê? Porque uma magia com 3 pontos de poder, ela vai te dar menos 2 de penalidade. Uma magia com 4 pontos de poder também vai te dar menos 2 de penalidade. Então, se for dar um raio com um aumento de dano, adicione aí perfuração de armadura, adicione aí que o alvo vai ficar agora brilhante e vai ser mais fácil de todos verem ele, ou adicione aí que você vai fazer com que o alvo fique mais devagar, diminuindo o deslocamento desse alvo em 2, né? Já adicione, porque cada uma dessas opções ela custa um pontinho mais de poder, fazendo essa magia custar 4 pontos de poder e também vai te dar menos 2 de penalidade. Aí, quando você está com 2 de penalidade, né, você pode concentrar por um turno e castar essa magia sem nenhuma penalidade. Essa estratégia de esperar um turno, ela vai ser importante em 2 momentos, né? Um que você precisa fazer um efeito mágico que realmente precisa ser acertado, não pode dar errado. Qual é um exemplo? Curar. Curar custa 3 pontos de poder. Então, vai te dar uma penalidade de menos 2. Só que curar é uma magia muito importante porque ela só pode ser tentada uma vez, né? Se você falhar ou se você curar assim, um ferimento de 3 ferimentos no seu paciente ali, né? Você pode tentar novamente, mas usando a perícia curar, não poder curar, tá certo? Então ali é um momento que você realmente precisa, né, ser efetivo. Mesmo estando em rodadas de combate, vale a pena então você usar um turno para se concentrar e aí no próximo turno você faz essa rolagem de curar sem esses menos 2 de penalidade, né? Aumentando muito a chance de você curar mais ferimentos na sua jogada de curar, né? Então aí é um exemplo de quando essa concentração ela pode ser bastante importante. Um outro exemplo são magias que custam muito mais pontos de poder. Então, por exemplo, aqui, invocar aliado. Ele custa 2 mais o custo adicional dependendo do aliado que você vai invocar. Então, se a gente vê aqui na tabelinha de invocação aliado e a gente vê veterano, ele vai adicionar 3 pontos de poder acima dos 2 de base, né? Para um total de 5 pontos de poder para invocar um guarda-costas, né? Aqui do lado você vai ver que tem a ficha do guarda-costas. 5 pontos de poder, né? Dividido pela metade arredondado para cima, são 3 de penalidade na sua rolagem. Essa é uma penalidade bastante grande. Você está aí um pontinho para ter uma ampliação se não tivesse penalidade. Você tem que tirar 7 ou mais no dado. Então esse é um momento que vale sim a pena você se concentrar. Você faz essa magia que te daria 3 de penalidade na sua jogada para te dar somente 1 de penalidade. Então como é que a gente entende, né, a regra de ambientação sem ponto de poder? Qual é o impacto dela no nosso jogo?
Então, diferente da utilização de ponto de poder em que os conjuradores eles são mais efetivos, né? Só que eles fazem um pouco menos de magia por dia, né? Quando a gente tira o ponto de poder, os conjuradores eles tentam fazer mais as magias são arriscadas, porque veja bem, toda vez que você falhar no efeito, você fica abalado. Então, falhar na magia tem uma penalidade também narrativa aí, seu personagem toma um choque de retorno, mesmo que seja mais leve. E também magias podem ser complicadas de fazer se o personagem não parar para se concentrar. Então, como a gente vê isso no cenário, é que a gente pode pensar que a magia é mais complicada de ser feita, certo? Por quê? Porque para fazer um efeito assim instantaneamente, o mago ou qualquer tipo de conjurador, ele tem uma maior chance de errar. Mas se aquele mago utilizar um turno inteiro para se concentrar, e aí a gente também pode mudar essa concentração para falar palavras mágicas e fazer gestos, né? Então, conforme o mago está falando palavras mágicas, pegando componentes de uma bolsa, ou o clérigo está rezando, a magia, o efeito mágico vai se juntando ao redor daquele personagem, e aí no próximo turno você vai fazer a rolagem e o efeito vai acontecer, certo? Então, ele muda um pouco o jeito que a gente interage a magia, o jeito que a gente descreve a magia e o jeito que a magia impacta no mundo, né? Tem um sistema brasileiro, né, que é o Daimon ali, com trevas e o arcano, que ele tinha uma ideia um pouco parecida. Não com as regras e coisas assim. Mas aquele sistema tinha um sistema de magia que o conjurador ele precisava usar um turno, né, para mentalizar o efeito mágico, trazer a energia que vinha de um outro plano, né, canalizar essa energia para poder fazer materializar o efeito mágico, né? Então também trazia esse efeito que a magia demorava um pouco mais para materializar. Então, é assim que a gente pode pensar na regra 100 pontos de poder. Por quê? Porque muitos magos, muitos conjuradores vão utilizar esse tempo a mais. Porque diminui a probabilidade de erro e abalado, gente, é um efeito no corpo da pessoa. Por mais que seja um efeito leve, é um efeito no corpo da pessoa. Então, você, vivendo nesse mundo, o conjurador, você não quer ficar abalado quando você vai fazer um efeito. Você vai levar seu tempo, né? E aí vão ter outros magos, outros conjuradores que são assim mais impetuosos, querem fazer a magia na hora. Eles vão fazer de qualquer jeito, entre aspas, assim, não vão levar o tempo de concentração e vão acabar errando mais vezes. É assim que a gente pode ver o efeito dos 100 pontos de poder, né? Bom, agora, uma outra coisa que seria interessante de prestar atenção aqui é qual é essa distribuição de penalidades que a gente vai sofrer fazendo magias nesse jogo, né? Eu estou olhando aqui no livro básico e os custos de magia em questão de ponto de poder e quanto isso se transforma em penalidade quando você usar 100 pontos de poder. E aqui a gente pode ver o seguinte, as penalidades elas vão variar entre -1, -2 e -3 para grande maioria, virtualmente, todas as magias, tá ok? E eu vou listar para você aqui as exceções. As exceções são conjurar aliado, que pode variar pelo nível do seu aliado, mudança de forma, tá? E ressurreição. Conjurar aliado pode causar uma penalidade de -4 ou -5 na sua jogada, tá ok? Mudança de forma pode ser bastante complicado sem o uso de pontos de poder, né? No nível de novato, vai ser uma penalidade de -2. Mudando para o nível de experiente, que a gente só pode se transformar numa criatura de um tamanho de um ser humano, humanoide, vai te causar -3 de penalidade, né? Quando esse conjurador que vai usar mudança de forma no nível de veterano,
vai tomar uma penalidade de -4 para se transformar em uma criatura de tamanho 1/2, né? Que já é uma criatura maior. Quando chegar no heróico, as coisas já ficam muito complicadas, né? Tem aqui um custo de poder 11. A gente vai fazer esse sisteminha aqui de dividir por 2 e arredondar para cima. E é uma penalidade de -6. Mesmo com concentração, para virar uma criatura aí de tamanho 3 ou 4, é bastante difícil. Aí uma coisa importante para você levar em conta é que essa concentração ela não se acumula, tá bom? Do jeito que as regras estão escritas aqui, você não pode ficar ignorando pontos de penalidade a cada turno e cada turno ignorando 2 pontos de penalidade, né? Não como está escrito, mas é uma coisa legal para a gente discutir sobre uma possível, não correção aqui, mas sobre uma possível adaptação, né, que a gente pode fazer nessa regra de concentração para resolver esses problemas aqui que estão aparecendo. No nível lendário, né, para mudar para uma criatura de tamanho 5/10, o custo de ponto de poder é 15. Fazendo a nossa regrinha aqui, é uma penalidade de -8. Tá certo? Então, é muito difícil se transformar nessa criatura gigantesca usando 100 pontos de poder, mesmo que o personagem seja lendário. Mesmo que você tenha esse D12 de conjurar, vai ser difícil conjurar. E aí, a última exceção da lista é ressurreição, tá? Que custa 30 pontos de poder. Então eu acho que eu nem preciso fazer a conta para você, né? É -15 de penalidade. Isso é penalidade, tá ok? Então você tem que tirar 19 no dado. Então, ressurreição num cenário sem pontos de poder basicamente não existe, né? Pode ser aí até um ponto de conversa, um ponto de lendas no seu cenário, que talvez existia um mago tão poderoso bastante para realmente conseguir ser bem sucedido na magia de ressurreição. Tem um detalhe da utilização de magia em Savage Worlds que eu acabei não falando no último episódio sobre magia, tá? É o episódio 13, se você não assistiu, veja lá, né? No episódio 13 eu falo as regras mais básicas de magia, essa aqui é uma continuação do que eu comecei no episódio 13, né? E eu não falei como sobre manter os poderes. Em Savage Worlds você pode manter um poder que faça sentido ser mantido, claramente, né? Quais são os que fazem sentido ser mantido? É os que têm uma duração de 1 rodada, 2 rodadas, 3 rodadas ou até de minutos, né? Esses fazem sentido que você pode mantê-los. Para manter um poder é bastante simples. Quando um poder acaba, você não faz uma rolagem nem nada, você gasta mais 1 ponto de poder. Somente 1 ponto de poder e mantém aquele poder pela mesma duração. Então, aí, basicamente, dobrando o tempo que você fica com poder. E aí você pode continuar gastando pontos de poder enquanto você tiver eles para gastar. Na regra de ambientação sem pontos de poder, a coisa fica um pouco mais complicada. Você pode também manter os seus poderes, esses que têm duração. No entanto, cada poder que você mantém te dá -1 em cima de todas as outras penalidades que você tem. Então, imagine que você é um mago, você usou aí uma armadura mágica, né, que é um poder de proteção, né, e você manteve esse poder para próximas rodadas do combate, né? Você só indica para o narrador que você vai manter esse poder, e aí as próximas vezes que você vai usar uma magia, você precisa adicionar -1 na sua penalidade para fazer a magia. Você pode ter vários poderes mantidos e cada um deles vai adicionar -1 na sua penalidade. Então veja, nesse cenário aqui também, a concentração nesse poder ela se torna muito mais ativa. Tá? Então, para a gente formar na nossa cabeça aqui qual que é o impacto dos 100 pontos de poder nas nossas aventuras, né? Então, como eu falei antes, concentrar
na magia para fazê-la se materializar é importante nesse cenário, porque vai diminuir a sua chance de falha. E aqui, concentrar num poder que está sendo mantido também te toma muito mais penalidade, né? Ele toma muito mais do espaço mental desse mago manter essa armadura arcana do que num cenário com pontos de poder. E agora vamos conversar um pouquinho sobre qual é o impacto dessa regra de ambientação no desenvolvimento do seu personagem, né? Então o seu conjurador ele está ganhando níveis aí, está ganhando vários avanços e você está gastando os seus avanços para fazer o seu personagem ser mais efetivo. Se você estiver jogando na regra básica do Savage Worlds, tem uma vantagem que você pode comprar várias vezes que se chama mais pontos de poder. Comprando essa vantagem, você efetivamente pode conjurar mais magias aí no mesmo dia, vamos dizer, tá? Sem nenhuma mudança nas regras, você simplesmente tem pontos de magias a mais. Se você pegar essa vantagem 3 vezes, assumindo que o seu antecedente arcano te deixou começar com 15 pontos de poder, se você pegar 3 vezes mais pontos de poder, você vai ter um total de 30 pontos de poder, e aí, chegando num rank necessário, né? E se o seu cenário que você estiver jogando tiver acesso a essa magia ressurreição, você pode conjurar a magia de ressurreição. Você gasta todos os seus pontos de poder, seus 30 pontos de poder, e você casta a magia de ressurreição. Passa aí o próximo dia meditando num nodo de poder arcano ou fazendo assim artes marciais, se for esse tipo de cenário, como arte da guerra, por exemplo, e você recupera esses pontos de poder novamente no próximo dia. Acabou, certo? Então, no sistema básico de magia já tem aqui uma vantagem só, que ela representa muito efetivamente o desempenho mais eficiente do seu arcanista em castar magias. Porque a forma que a gente pode imaginar isso no seu cenário não é que o seu personagem tem mais pontos de poder. Seu mago ficou experiente. Agora, o que era uma magia que custava 1 ponto de poder, o seu mago nem precisa prestar atenção para aquele ponto de poder. Uma magia que custa 5 pontos de poder é muito mais fácil de fazer do que antes, porque não toma tanto da energia do seu mago. Tá entendendo? Agora fica a pergunta aqui que eu gostaria de explorar. Qual é o análogo de desenvolvimento do arcanista, né, na arte arcana, quando a gente usa essa regra de ambientação sem pontos de poder? Porque vamos pensar. Você, obviamente, pode aumentar o seu nível na perícia arcana. Mas a gente também pode fazer isso quando a gente está usando a regra básica, que tem pontos de poder. Com a regra básica de pontos de poder, a gente tem essas 2 dimensões aí da magia no seu personagem, né? Você tem o dado da sua perícia arcana, que aumentando você fica mais efetivo, mas você também tem os pontos de poder, que aumentando você também fica mais efetivo. Mas sem pontos de poder não temos essa outra dimensão para fazer o nosso personagem ficar melhor, né? E onde está as vantagens aqui que ajudam o nosso personagem a ficar melhor, sendo que não tem pontos de poder? Eu acho que foi algo que foi deixado de lado aqui no desenvolvimento dessa regra de ambientação. Não parece? Porque, assim, problema de espaço não deve ter sido, porque a regrinha de ambientação de 100 pontos de poder, ela é super pequenininha. Enquanto a gente tem regras do tipo perseguição, que são bem longas, a gente tem regras de ambientação que também tem mais descrição, né? Então, o que aconteceu aqui? Né? Agora, será que tem uma forma da gente resolver isso? Né? O que a gente pode pensar é o seguinte: talvez a gente pode emular a vantagem mais pontos de poder com uma vantagem que dá uma maestria arcana, vamos dizer assim. O que é essa vantagem? Ela diz que você ignora 1 ponto de penalidade na magia.
né? Eu acho que essa já é uma forma interessante de você resolver esse problema. A gente pode aqui fazer um sistema de maestria arcana que vai depender de um D8 na perícia arcana e ela vai ser de novato. E aí a gente coloca uma maestria arcana aprimorada, né? Que ela vai ser de experiente e ela vai depender da maestria arcana básica. Então, fazendo isso, esse personagem experiente gastou 2 vantagens para se aprimorar nas suas artes arcanas. Agora vai poder ignorar 2 pontos de penalidade, tá? Isso a gente emula a concentração. Então, pensando no nosso cenário agora, né, que no começo o arcanista ele precisava se concentrar por um turno antes de conjurar sua magia, esse arcanista ele está experiente, né? Ele já aprendeu muito sobre as artes mágicas e agora o que um novato precisa se concentrar por um turno para fazer, o seu arcanista consegue fazer instantaneamente. Faz sentido isso, né? E eu acho que o custo de 2 vantagens para ter essa vantagem, né, sobre outros arcanistas também faz bastante sentido no meu ponto de vista aqui, né? Uma outra coisa legal é que não somente esse arcanista com essa maestria vai castar de forma instantânea e errar menos, mas também vai dar acesso a magias que antes iam custar muito caro, né? Iam gastar muitas penalidades. Então vamos voltar aqui para a mudança de forma, né? Então mudança de forma com o veterano dá -3 de penalidade. Então esse mago que tem essa maestria ignorando 2 pontos de penalidade vai fazer com -1, tá certo? Se esse mago se concentrar, vai fazer sem penalidade. Vamos jogar para heróico aqui, né? Heróico com -6 para virar uma criatura de tamanho entre 3 e 4, né? -6. Esse arcanista com essa maestria vai ser -4, se concentrando, desce para -2, que já é uma rolagem muito mais comum no sistema de Savage Worlds do que uma rolagem a -6, né? E considerando que esse personagem é heróico, agora ele tem acesso a esse nível da magia. E aí, finalmente, o lendário, né, que teria uma penalidade de -8, vai cair para -6, com uma concentração, né? Vai descer para -4. -4 é um pouco mais, né, factível aí, né? Pouco mais próximo de conseguir fazer e se transformar em uma criatura muito grande, tá certo? E aí, claro, a gente adiciona outras vantagens já no Savage Worlds, né? Que se aplicam à perícia arcana, que vão estar de acesso no personagem lendário e vão conseguir diminuir essas penalidades até um pouquinho mais, né? Correspondente a um personagem lendário que realmente tem que ser efetivo aí nas suas magias, tá certo? Então, sobre o uso de 100 pontos de poder, eu fico a minha recomendação aqui e eu vou colocar na descrição desse episódio essas 2 novas vantagens, né, que a gente criou aqui hoje, e eu acho que elas fazem sentido quando usando um cenário 100 pontos de poder. A não ser que a ambientação que você realmente está querendo buscar é uma que a magia é mais difícil, né, de ser feita, e você realmente acha que acesso a conjurar aliado mais forte, virar criaturas muito grandes e ressurreição são magias que vão acabar não sendo parte do seu cenário, porque todas as outras podem ser sim parte do seu cenário, porque elas vão dar uma penalidade aí entre -1 e -3, o que é factível aí para todo personagem de Savage Worlds com um dado maior na perícia arcana, tá certo? Então,
hoje é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, né? O nosso segundo episódio sobre magias. Vai ter mais alguns episódios e nesses outros episódios eu vou falar sobre como adaptar aí a magia, né? Por diferente tipo de jogo que a gente está jogando, né? Eu vou trazer um pouco das discussões que está no compêndio de fantasia novo, que ele fala sobre regras de ambientação e o uso até mesmo do 100 pontos de poder, né, para alta fantasia, baixa fantasia e coisas assim. Novamente, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.